Já sentiu que o frasco de azeitonas está mais difícil de abrir do que antigamente? Ou que subir as escadas do prédio, aquelas que antes subia sem pensar, agora parece uma pequena maratona? É uma sensação frustrante, não é? Quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair, a perder força dia após dia, sem que a gente perceba bem por quê. Esta perda de força tem um nome: sarcopenia, e é um ladrão silencioso que nos vai roubando a independência, a confiança e a capacidade de fazer as coisas mais simples do dia a dia, como carregar os sacos das compras ou brincar com os netos no chão. Muitos de nós pensamos que estamos a fazer tudo bem. Comemos a nossa sopa, o nosso peixe, mas a verdade é que podemos estar a cometer um erro grave, um erro fundamental com o nutriente mais importante para os nossos músculos, a proteína. E não é o que está a pensar. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como reverter esta perda de força de forma rápida e eficaz. Vou partilhar consigo hábitos simples e alimentos deliciosos, muitos deles bem portugueses, que vão ajudar a reconstruir os seus músculos. Vamos desvendar o erro de proteína que quase toda a gente com mais de 60 anos comete sem saber. E fique até o fim, porque tenho uma dica surpreendente sobre um alimento muito nosso, que pode ser o seu maior e mais inesperado aliado nesta jornada. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este grande erro que está a sabotar a força de tanta gente boa? A maioria de nós acredita que o importante é comer proteína suficiente ao longo do dia. E isso não está errado, mas é apenas metade da história. O grande erro não está na quantidade total, mas sim na distribuição. Pense no seu dia típico. O que come ao pequeno almoço? Talvez um café com leite e uma torrada com manteiga ou compota. Proteína, quase zero. Ao almoço, talvez um pouco mais. Uma dose de peixe ou carne, acompanhada de arroz ou batatas. E ao jantar? Aí sim costuma ser a refeição principal, o grande bife, a posta de bacalhau generosa. É aqui que a maioria de nós consome a grande fatia da proteína diária. Parece lógico, mas para os nossos músculos, depois dos 60 anos, esta estratégia é um desastre. Imagine que os seus músculos são uma obra em construção. Para construir uma parede, os pedreiros precisam de um fornecimento constante de tijolos ao longo do dia. Não adianta nada não ter tijolos de manhã e ao meio-dia e depois receber um caminhão inteiro ao fim da tarde. Os pedreiros só conseguem usar um certo número de tijolos de cada vez. O resto fica lá, amontoado, sem serventia. Com a proteína e os nossos músculos acontece exatamente o mesmo. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculo de cada vez. Os cientistas descobriram que, para a maioria dos adultos mais velhos, o ideal é cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. É esta quantidade que funciona como um interruptor, que liga a máquina de construção muscular. Se comer muito menos do que isso, como na sua torrada matinal, o interruptor não liga. O corpo não recebe o sinal para construir. Se comer muito mais do que isso, como no grande bife ao jantar, o corpo usa os tais 25 a 30 gramas para os músculos e o excesso. Bem, o excesso ou é usado como energia imediata, ou, mais provavelmente, é convertido e armazenado como gordura. Não vai ficar guardado numa reserva de proteína para ser usado no dia seguinte. Por isso, ao concentrar a proteína toda ao jantar, estamos a desperdiçar uma oportunidade de ouro e a deixar os nossos músculos à fome durante a maior parte do dia. É por isso que o primeiro e mais transformador hábito que podemos adotar é revolucionar o nosso pequeno almoço. Temos de o transformar num pequeno almoço de campeão. Depois de uma noite inteira a dormir, o nosso corpo esteve em jejum. Os nossos músculos estão num estado de degradação, um processo natural. Precisamos de dar-lhes o sinal certo logo pela manhã para parar essa degradação e começar a construção. Um pequeno almoço rico em proteína é esse sinal. É como dizer ao corpo: bom dia, o dia começou, vamos construir, vamos ficar mais fortes. Sei o que pode estar a pensar. 25 gramas de proteína de manhã? Isso parece imenso e complicado. Mas vai ver que é mais simples do que parece, e até delicioso.
Esqueça a ideia de que proteína de manhã significa comer um bife. Temos opções maravilhosas e bem nossas. Que tal 2 ou 3 ovos? Mexidos, estrelados com um fio de azeite ou cozidos. São uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade e preparam-se em minutos. Outra opção excelente é o iogurte grego natural, não aquele cheio de açúcar. O iogurte grego tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas, umas sementes de linhaça e talvez uns mirtilos, e tem uma refeição completa, saciante e que vai ligar imediatamente o seu motor de construção muscular. E o nosso queijo fresco ou requeijão? São tesouros nutricionais. Uma boa fatia de queijo fresco com uma fatia de pão de mistura ou integral, talvez com uma pitada de orégãos e um fio de azeite, é um pequeno almoço divinal e cumpre perfeitamente a missão. Até a humilde aveia pode ser uma aliada. Sozinha, não tem muita proteína, mas se cozinhar os flocos de aveia em leite em vez de água e depois juntar um iogurte grego, sementes de chia e um punhado de amêndoas, transforma uma simples papa de aveia numa potência de proteína. A mudança pode parecer estranha no início, especialmente se estiver habituado a um pequeno almoço mais doce e leve. Mas dê-lhe uma oportunidade. Lembro-me do meu vizinho, o senhor Antônio, que se queixava sempre de uma grande fraqueza à meio da manhã e de não ter força para tratar da sua pequena horta. O pequeno almoço dele era religiosamente um galão e 2 torradas com doce. Convenci-o a experimentar uma omelete de 2 ovos com um pouco de queijo. Ele relutou, mas tentou. Passada uma semana, encontrou-me no elevador e disse: "Ó, vizinho, tinha razão. Já não tenho aquela quebra a meio da manhã. E sabe que mais? Já consigo cavar os canteiros sem ter de me sentar a cada 5 minutos." Esta pequena mudança na primeira refeição do dia pode ter um impacto gigantesco na sua energia e força ao longo de todo o dia. Não se trata de comer mais, mas de comer de forma mais inteligente. Agora que já ajustamos a refeição mais importante do dia para dar o arranque certo à nossa construção muscular, vamos aplicar esta mesma lógica inteligente ao resto do dia. A ideia é manter um fornecimento constante de tijolos para os nossos músculos, evitando os picos e as quebras. Isto leva-nos ao nosso segundo hábito, garantir a proteína certa no almoço e no jantar. O objetivo é o mesmo: apontar para aquelas 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada uma destas refeições. Mas aqui podemos introduzir um pequeno segredo dentro do segredo: a importância da leucina. Pense na leucina como o dedo que prime o interruptor da construção muscular. A proteína é a eletricidade, mas a leucina é que dá o comando para a máquina começar a trabalhar. Todas as proteínas são feitas de blocos mais pequenos chamados aminoácidos, e a leucina é um dos mais importantes para o músculo. Onde a encontramos em maior quantidade? Geralmente em fontes de proteína de origem animal. É por isso que uma posta de peixe, um bife de frango ou peru, ovos ou laticínios são tão eficazes. No nosso almoço português, isto é fácil de conseguir. Uma boa posta de bacalhau cozido com grão, umas sardinhas assadas na brasa, um carapau grelhado, um bife de atum de cebolada ou um simples peito de frango grelhado são opções perfeitas. Acompanhe com muitos legumes e uma fonte de hidratos de carbono complexos, como a batata doce ou o arroz integral, e tenha uma refeição equilibrada e poderosa. E não se esqueça das leguminosas. Uma sopa rica de feijão ou umas lentilhas estufadas, embora tenham menos leucina que o peixe, também contribuem com proteína e fibra valiosas. Para o jantar, a regra mantém-se, mas talvez queiramos algo um pouco mais leve para não perturbar o sono. Uma sopa de peixe substancial, uma omelete recheada com cogumelos e queijo, ou uma salada grande e colorida com uma lata de atum ao natural ou frango desfiado são escolhas excelentes. O importante é evitar o erro comum de fazer do jantar a única refeição proteica do dia. Ao distribuir a proteína, mantemos o processo de síntese muscular ativo durante mais tempo, o que é crucial à medida que envelhecemos. Mas, e entre as refeições?
Aquele momento a meio da tarde em que a fome aperta e a tentação de comer um bolo ou umas bolachas é enorme. Este é o momento perfeito para o nosso terceiro hábito, o lanche inteligente. Em vez de recorrer a açúcares vazios que nos dão uma energia rápida seguida de uma quebra, podemos usar este lanche como mais uma oportunidade para nutrir os nossos músculos. Não precisa de ser nada complicado. Um punhado de tremoços, esse nosso petisco tão tradicional e tantas vezes subestimado, é uma bomba de proteína vegetal. Um iogurte natural, um pequeno queijo fresco, um punhado de amêndoas ou nozes, ou até um copo de leite, são opções práticas e eficazes. Este pequeno gesto impede que os nossos músculos entrem em modo de degradação entre as refeições e ajuda a controlar o apetite, evitando excessos ao jantar. Agora, a comida é fundamental, mas de nada vale ter os melhores tijolos se não tivermos os pedreiros para os pôr no sítio. E é aqui que entra o nosso quarto hábito: o movimento que constrói. A proteína fornece a matéria-prima, mas é o exercício de resistência que dá o sinal ao corpo de que precisa de usar essa matéria-prima para construir músculo. E, por favor, quando ouve a palavra exercício, não imagine imediatamente um ginásio cheio de máquinas complicadas e pessoas a levantar pesos enormes. A resistência pode ser criada de formas muito simples, em casa, usando o peso do nosso próprio corpo. Um dos melhores exercícios que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira, 10 ou 15 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio e para nos proteger de quedas. Quer trabalhar os braços? Peguem 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro e use-as como pequenos pesos. Sente-se confortavelmente e faça flexões dos braços, como se estivesse a levar a lata à boca. Simples e eficaz. Outro exercício fantástico é o agachamento de parede. Encoste as costas a uma parede lisa, deslize para baixo como se fosse sentar-se numa cadeira invisível e mantenha a posição por 20 ou 30 segundos. Vai sentir os músculos das coxas a trabalhar. A chave é a consistência. Fazer um pouco todos os dias é muito mais eficaz do que fazer muito uma vez por semana. E um truque: tente fazer alguns destes pequenos exercícios um pouco antes das refeições. Este gesto ajuda a acordar os músculos e a prepará-los para receber e utilizar a proteína que vai comer de forma ainda mais eficiente. É como se abrisse as portas das células musculares para que os nutrientes entrem mais facilmente. Estes hábitos combinados criam um ciclo virtuoso. O exercício estimula o músculo e a proteína bem distribuída fornece o material para ele se reconstruir mais forte. Já vimos como é crucial começar o dia com proteína, distribuí-la de forma inteligente ao longo das refeições, fazer lanches estratégicos e combinar tudo isto com movimentos simples que dão aos nossos músculos a razão para crescer. Mas falta uma peça final neste puzzle da força, algo que muitas vezes é completamente ignorado e que pode deitar por terra todos os nossos esforços. Falo do nosso quinto hábito: a hidratação adequada e o sono reparador. Vamos começar pela água. Pode parecer básico, mas é absolutamente fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação torna-se mais lenta e a capacidade do corpo para usar a proteína é afetada. Pense nos seus músculos como uma esponja. Para funcionarem bem, precisam de estar cheios de água, flexíveis e prontos para a ação. Uma esponja seca é dura, quebradiça e não funciona. O mesmo se passa com os músculos. A desidratação pode também causar cãibras e aumentar a sensação de fadiga, o que nos tira a vontade de nos mexermos. O objetivo deve ser beber entre 1,5 litro a 2 litros de líquidos por dia. E não tem de ser só água pura. Chás de ervas sem açúcar, como o de camomila, cidreira ou tília, e até as nossas sopas contam para esta hidratação.
Tenha uma garrafa de água sempre por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia, em vez de beber muita quantidade de uma só vez. E agora, o sono. O sono é, sem dúvida, o ingrediente mágico e secreto para a reconstrução muscular. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza a maior parte dos processos de reparação e construção de tecidos, incluindo o tecido muscular. Podemos comer a melhor proteína do mundo e fazer o exercício mais eficaz. Mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o corpo não tem a oportunidade de fazer o seu trabalho de pedreiro noturno. É como se entregássemos os tijolos e as ferramentas, mas mandássemos os trabalhadores para casa a meio do turno. Infelizmente, os problemas de sono são muito comuns depois dos 60 anos. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Tente criar uma rotina, indo para a cama e acordando sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool nas horas antes de se deitar. Transforme o seu quarto num santuário de sono, escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Se der por si as voltas na cama sem conseguir adormecer, não insista e não se enerve. Levante-se, vá para outra divisão e leia um livro com uma luz suave até sentir o sono a chegar. E agora, para cumprir a promessa que fiz no início, a dica surpreendente sobre um alimento muito nosso, que é um verdadeiro super-herói para os músculos, o tremoço. Sim, o humilde tremoço, aquele que comemos como petisco com uma cerveja. É uma das fontes de proteína vegetal mais ricas e completas que existem. É carregado de proteína, fibra e aminoácidos essenciais, incluindo a nossa amiga leucina. É o lanche inteligente por excelência. É barato, fácil de encontrar e delicioso. Um pequeno pires de tremoços, a meio da tarde, pode fornecer-lhe uma dose de proteína de alta qualidade que o vai ajudar a atingir as suas necessidades diárias e a manter os seus músculos bem nutridos entre as refeições. Pode comê-los simples, adicioná-los a saladas para lhes dar mais substância ou até fazer um patê, triturando-os com azeite, alho e salsa. É a prova de que, por vezes, as melhores soluções estão nas coisas mais simples e tradicionais da nossa cultura. Como pode ver, recuperar a força não se trata de dietas radicais ou de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de fazer pequenas mudanças inteligentes e conscientes no nosso dia a dia. É sobre começar o dia com um pequeno almoço que nos dá poder, em vez de nos deixar vazios. É sobre espalhar a energia e os nutrientes ao longo de todo o dia, alimentando os nossos músculos de forma constante. É sobre integrar pequenos movimentos na nossa rotina, mostrando ao nosso corpo que ainda contamos com ele. E é sobre dar-lhe o descanso e a hidratação de que ele precisa para se regenerar. Lembre-se, o nosso corpo é uma máquina extraordinária e tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar, em qualquer idade. Nunca é tarde demais para ficar mais forte. Não se trata de voltar a ter a força dos 20 anos, mas sim de ter a força e a vitalidade para desfrutar da vida agora, com alegria e independência. Para poder pegar nos netos ao colo, para fazer as suas caminhadas junto ao mar, para tratar do seu jardim e para viver cada dia ao máximo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Ou talvez já tenha um segredo seu para se manter forte e ativo? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. O seu testemunho pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta conversa útil, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se quiser receber mais dicas para uma vida cheia de saúde e energia depois dos 60, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Cuide de si, mantenha-se forte e lembre-se, a idade é um fato, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Até a próxima!